secando a nascente. Olá, eu sou Gustavo Uchoas Guimarães e estou participando da Feira Literária das Águas Virtuosas, a 5ª edição Flavir, através da Academia Caxambuense de Letras, parceira da Feira Literária. E neste breve momento eu vou introduzir a fala do professor e historiador Paulo Paranhos, de Caxambu, membro titular da Academia Caxambuense de Letras. Uma fala importante sobre águas muito especiais de nossa região. E é importante aqui, nessa introdução, fazermos também uma reflexão sobre o cuidado que temos com as nossas águas. Historicamente, o ser humano está em torno do Rio Verde há milhares de anos. Muitos povos passaram, marcaram presença nessa região, dependendo de suas águas para a sua sobrevivência. E hoje em dia vemos uma situação de intensa degradação, né? Degradação esta que vem sendo combatida por gente muito boa que está lutando em favor do Rio Verde. Aqui quero mencionar ações de organizações não governamentais, grupos ambientais e iniciativas também individuais que querem salvar o Rio Verde, que querem realmente fazer com que o Rio Verde volte a seus tempos de glória, que o Rio Verde volte a ser um rio limpo, um rio que realmente gera vida. E até que cheguemos a isso, temos muita luta pela frente. Os nossos afluentes, assim como também o Rio Verde, tem recebido muito lixo, muitas sujeiras, né, tem sido degradado de muitas formas, pelas dragas, pela mortandade de peixes, em consequência de esgoto, né, sujeira de indústrias ou da população mesmo, jogado no rio e tendo as suas águas maltratadas. Né? Não podemos dizer que essas águas são tratadas. Essas águas, infelizmente, são maltratadas. E é importante refletir sobre tudo isso, porque a bacia do Rio Verde compreende 31 municípios, tendo aí por volta de 500 mil habitantes, que dependem dessas águas e que vão deixar essas águas como herança para as próximas gerações. Que águas as próximas gerações vão encontrar e vão utilizar? Então é importante que se faça esse questionamento, que se cobre as autoridades, que se cobre realmente aqueles que podem ajudar a salvar o rio. Mas também da parte da população, que haja consciência, que haja atitudes em favor do rio, né? Uma conscientização de que o rio gera vida, ele não pode carregar morte, ele não pode carregar degradação, ele tem que carregar vida, porque o rio gera vida. Essas águas são sagradas para a sobrevivência de toda uma população que depende deste rio e de seus afluentes. E dentro disso cabe pensar também na importância fundamental de águas muito especiais da região do Rio Verde, que são as águas das estâncias hidrominerais. Então aqui temos as águas de Caxambu, as águas de São Lourenço, as águas de Lambari, as águas de Cambuquira e de outros lugares aí que tem águas únicas. Águas com propriedades únicas e especiais. Precisamos conservar. Precisamos fazer com que as pessoas entendam, se conscientizem, ajudem, cobrem,
para que assim tenhamos águas de vida realmente. E com essa reflexão, quero aqui introduzir a fala do historiador Paulo Paranhos. Fique agora com suas palavras a respeito das nossas águas. Olá, eu sou o Paulo Paranhos, atualmente ocupando a cadeira número 7 da Academia Caxambuense de Letras, cujo patrono é o historiador mineiro Diogo de Vasconcelos. Estamos aqui para dar início à palestra sobre águas, principalmente águas minerais, e mais ainda, aquelas que correm pelo Parque das Águas de Caxambu. Agradeço, em primeiro lugar, ao presidente da Academia Caxambuense de Letras, acadêmico Leandro Campos, a oportunidade que me deu e a honra que me deu, inclusive, de participar dessa palestra nessa Flavia, agradecendo também a todos aqueles envolvidos nesta feira literária. As águas minerais sempre foram um remédio indicado por especialistas, constituindo um grande recurso em uma série de moléstias crônicas. Para que a ação das águas pudesse ser completada sobre o organismo, elas eram subordinadas a modalidades terapêuticas que a evolução hidrológica impôs, né? Adotando-se uma enorme gama de aparelhos cuja influência sobre os órgãos e tecidos humanos, né, determinavam uma alteração patológica do organismo. Os recursos minerais, incluindo-se aí as águas minerais, é lógico, eles sempre foram objeto de preocupação das constituições brasileiras, né? Tornando seus municípios áreas de segurança nacional em determinado momento, né? Então, melhor explicitando o que eu havia falado anteriormente, o artigo 2º da Emenda Constitucional número 25, de 15 de maio de 1985, recuperou a autonomia das instâncias hidrominerais e os prefeitos eleitos, então, desencadearam o chamado turismo-saúde, né, com o apoio da Sociedade Brasileira de Termalismo. Esse turismo-saúde ele vem sendo posto em prática principalmente nos estados de Minas Gerais e São Paulo. Também a resolução número 343 do ano de 2004 do Conselho Nacional de Saúde, ela fortaleceu as ações governamentais que envolvem a valorização dos mananciais das águas minerais, principalmente com relação ao seu aspecto terapêutico, sendo posteriormente referendada pela Portaria 971 do Ministério da Saúde, do ano 2006, que, aspas, considerou o termalismo social, crenoterapia, uma abordagem reconhecida de indicação e uso de águas minerais de maneira complementar aos demais tratamentos de saúde e que nosso país dispõe de recursos naturais ideais ao seu desenvolvimento no Sistema Único Nacional de Saúde. Considerada a principal instância hidromineral do país pela quantidade de fontes de água, são 12 fontes com propriedades químicas diferentes, Caxambu foi desbravada no século XVIII por bandeirantes que seguiam o curso do Rio Verde em direção às minas de ouro, seguindo a trilha já deixada anteriormente na Mantiqueira pelo bandeirante Jacques Félix. No ano de 1814, que é o mesmo ano de elevação de Baependi à condição de vila, surgiram então as primeiras notícias sobre as águas minerais aqui nessa região, que eram já consideradas miraculosas para alguns males físicos. A tradição oral sustenta que, nesse mesmo ano, existiam na localidade 2 fazendas. Uma da dona Luísa Francisco Sampaio, que era a chamada Fazenda das Palmeiras,
e uma outra do coronel Joaquim Medronho, chamada Fazenda do Caxambu. Um dos principais cronistas de Caxambu, aliás, que eu considero o principal cronista de Caxambu, o Dr. Henrique Monar, médico, que veio para cá para fazer o tratamento com águas minerais no final do século XIX, ele apontou em sua obra, né, corroborando inclusive o que o coronel Fulgêncio de Castro já havia dito anteriormente, aí por volta de 1875, quando escreveu um opúsculo sobre como se chegar em Caxambu. E o coronel Fulgêncio de Castro, naquele livreto dele, dava indicações das várias fontes de águas minerais existentes na região. Esse coronel Fulgêncio de Castro, ele disse em sua obra que um importante viajante estrangeiro teria também estado aqui e teria testado essa qualidade das águas. Ele não tem certeza de quem seria esse homem, se foi o Peter Land, se foi Saint-Hilaire, o Von Marcius ou o Barão de Eschwege. Um desses realmente teria vindo aqui. E isso também teria sido dito posteriormente pelo Dr. Manuel Joaquim, um dos grandes médicos também que clinicaram aqui na região. A eficácia da água foi atestada por um desses homens aí, né, recomendando a mesma para aquelas pessoas que sofriam principalmente de males do fígado. O Dr. Manuel Joaquim, médico, né, ele também clinicou em Baipendi, né, e foi ele, como disse, que repassou esta informação ao Dr. Monar. Evidentemente não restam dúvidas que o surgimento das águas aqui na região foi um importante veículo para a formação de Caxambu, né? Dando ensejo posteriormente ao aparecimento das primeiras edificações ao redor de onde foram encontradas as águas minerais. E ali parece-me que, segundo relatos também do Dr. Monar, o João Constantino Pereira Guimarães, ele parece que teve a primazia de ter construído a primeira casa regular aqui em 1843. Então, se dá a ele, né, como eu disse, essa primazia de ter sido o fundador da vila. Um ano depois, o Felício Germano Oliveira Mafra, também de Baipendi, ele deu continuidade à obra do João Constantino. E num empreendimento, né, rápido, ele encontrou 3 fontes de águas minerais naquela região que já havia sido demarcada pelo João Constantino. A tradição diz que essas 3 fontes são as atuais, fontes Dom Pedro, Dona Isabel e Dona Leopoldina. Tá? Várias, posteriormente, foram as tentativas, já na segunda metade do século XIX, para a concessão da exploração das águas minerais de Caxambu. Em 1875, por exemplo, esses direitos foram dados pelo governo da província à iniciativa privada, dando-se a concessão ao Conde de Lages e também a Antônio Pereira Pinto e José Meireles Alves Moreira, que infelizmente não levaram adiante essa empreitada. Em 1881, acertou-se o contrato com Vicente Maria de Paula Lacerda, ele era engenheiro, mas ele também desistiu desse privilégio. Em 1883, foi a vez do privilégio ser dado ao Dr. Saturnino Simplício de Sales da Veiga, que logo adiante ele cedeu esse benefício, essa concessão, ao engenheiro Dr. Emílio Lavandeira, que também não tinha condições para organizar uma companhia para explorar os direitos das águas minerais. Então ele vendeu esses direitos que ele havia comprado anteriormente a uma outra pessoa, né? Na realidade ao Barão de Maciel, que em 1886 organizou a Companhia das Águas Minerais de Caxambu e Contendas. Junto com o Barão de Maciel estava o Dr. Policarpo Rodrigues Viotti, Antônio Penha de Andrade e o Coronel Alexandre Pinto. Esses homens, então, foram responsáveis pela abertura da primeira Companhia de Águas Minerais em Caxambu.
Em 1890, esse doutor Saturnino Sales Veiga vendeu a concessão das águas ao conselheiro Francisco de Paula Mairinque, que realmente pode ser considerado um dos homens que mais contribuíram para o desenvolvimento de Caxambu no final do século XIX e início do século XX. Daí que a gente verifica que entre 1890 e 1905 foram realizadas importantes obras naquela região, captando-se novas fontes, instalando-se um engarrafamento pelo processo de gaseificação, com o gás, inclusive, extraído das próprias fontes de água mineral, não é? Em 1892, um pouquinho antes, né, as águas seriam submetidas a uma análise apurada de uma comissão de químicos que foi indicada. Essa comissão foi indicada pela Academia Nacional de Medicina do Rio de Janeiro para testar a propriedade medicamentosa dessas águas, né? E aí, nesse mesmo ano, né, as águas minerais, que já eram reconhecidas pelas suas propriedades medicinais, receberam um prêmio importantíssimo na Exposição Internacional de Chicago, nos Estados Unidos. Em 1910, a empresa das águas recebeu também um diploma de honra na Exposição Universal de Bruxelas, né, pela qualidade das águas da fonte que na época se chamava fonte intermitente, que é a fonte hoje conhecida como Beleza, né? Então, atestada a qualidade das águas minerais de Caxambu, né, internacionalmente, aumentou-se sensivelmente não só a propaganda das mesmas, da grande imprensa do Rio de Janeiro, principalmente, né, como também deu ensejo à construção de um moderno edifício para o engarrafamento, já no ano de 1912, e posteriormente a construção de um balneário que deu ao Parque das Águas uma importante característica, né, para a complementação, não é, do tratamento com as águas minerais. Essa é a entrada do Parque das Águas de Caxambu, no momento em que nós vamos então fazer um tour aqui pelas diversas fontes de águas minerais, para que todos tenham conhecimento da importância desse parque e de suas águas. E águas que têm, como todos nós sabemos, propriedades terapêuticas. Aqui a primeira fonte, na entrada do parque, logo à direita, a fonte Dona Leopoldina. Também é uma água bicarbonatada gasosa, né? Essa fonte é uma homenagem à Leopoldina, irmã da Princesa Isabel. Adiante de nós, o hidroterápico de Caxambu, vendo-se atrás dele o Morro do Caxambu. É um marco importante, o Morro do Caxambu, na divisão entre as terras de São Paulo e Minas Gerais, no século XVIII. Ali, à minha direita, nós podemos ver a fonte Dom Pedro, que é a mais característica do parque. É a água também, a água carbonatada, muito procurada, principalmente pelos turistas, e uma homenagem ao nosso imperador Dom Pedro II, que, diferentemente do que muitos pensam, nunca esteve aqui no Parque de Caxambu. Somente a Princesa Isabel e o marido dela, o Conde D. Aqui vemos a ninfa, que foi também uma homenagem prestada às águas minerais por ocasião da Conferência Internacional de Bruxelas sobre águas minerais, e foi ofertada ao Parque das Águas de Caxambu aí logo no início do século XX. Ela ficava, na realidade, a posição original dela era um pouco mais próxima do balneário, e posteriormente fizeram esse laguinho aqui e a colocaram dentro dele. Aqui podemos ver a fonte Duque de Saxe, uma fonte de água carbogasosa também, e importante também para o tratamento dos males do fígado, da vesícula.
Aqui agora a chamada fonte da beleza, que muitos pensam que bebendo a água mineral você vai se tornar mais belo. Na realidade é o seu organismo que vai reagir ante as propriedades minerais desse tipo de água. Temos aqui a fonte Dr. Viotti, uma fonte importante para o tratamento de cálculos biliares e cálculos renais. Dr. Viotti, Policarpo Rodrigues Viotti, foi um médico também, crenólogo, ele era de Baependi, um homem extremamente importante no conhecimento das águas minerais. Escreveu alguns artigos interessantes sobre o papel terapêutico e curativo das águas minerais de Caxambu. Chegamos à fonte Venâncio, que tem propriedades minerais para o controle da pressão arterial. É também uma das fontes bem antigas do parque, né? E também bastante procurada por pessoas que têm esse tipo de enfermidade. Aqui temos a fonte Mairinque, que homenageia o conselheiro Mairinque, Francisco de Paula Mairinque, um dos grandes benfeitores do Parque das Águas, não só do Parque das Águas, mas também da cidade de Caxambu, no final do século XIX e princípio do século XX. Cada uma dessas torneiras aqui tem uma propriedade específica, uma para lavar os olhos, outra para gargarejo e uma água que é servida nos hotéis, não é? Como água de mesa. Chegamos então ao geyser, que leva o nome do Dr. Floriano de Lemos, um dos médicos também conceituados que estiveram em Caxambu no início do século, nas duas primeiras décadas do século XX, e que também tratava com as águas minerais de diversas afecções do organismo humano. Vamos então à fonte Ernestina Guedes, que tem com propriedades curativas principalmente para afecções de pele. Primeiramente, esta fonte ela se chamava Tereza Cristina. Depois foi dado o nome de Ernestina Guedes a uma grande benfeitora da cidade de Caxambu. Concluindo então a nossa palestra, podemos dizer que o sistema básico da terapêutica hidromineral, desde tempos remotos, esteve associado ao empirismo e, quando faltava razão de ser científica, as doutrinas mais aceitas, elas regulavam o seu emprego, aproveitando-se as, vamos dizer, misteriosas virtudes das variadas fontes que foram encontradas ao redor do mundo. O tempo, na realidade, trouxe novas informações e a ciência, sem dúvida, em seus diversos ramos, veio, né, e ainda vem paulatinamente desvendando o porquê dos efeitos encontrados nas águas minerais, racionalizando algumas crenças, né, sobrepondo-se à razão da química moderna nas análises determinantes da existência de sais e bases nas águas minerais. Em toda a Europa, por exemplo, a quantidade das fontes existentes sofreu uma investigação constante dos cientistas, dissociando a água em seus diversos componentes minerais, estudando cuidadosamente a competência da sua forma, investigando seus modos de ação e as reações que poderiam se operar nos organismos enfermos. Que o diga melhor do que todos nós, o grande Lavoisier, que é considerado o pai da química, que descobriu um dia que a água é um composto, né, de átomos, um átomo de hidrogênio dois de hidrogênio e um de oxigênio, o H2O. Sem dúvida, uma descoberta significativa para a época, né? Pois já o antigo Tales, lá em Mileto, dizia que um dos componentes, um dos principais elementos componentes da humanidade seria a água, né? Então,
meus caros, interna e externamente, essas águas minerais encontraram aplicações através de suas múltiplas formas, né, concorrendo sempre para o benefício da humanidade. Assim como em outras áreas do conhecimento científico, a integração da medicina alternativa voltada para a crenoterapia deve ser incentivada, né? Pois tanto no nível empírico quanto no técnico existem pontos convergentes e sempre a possibilidade da inter-relação com os diversos tipos de conhecimento nessa área. Somente então, e a partir daí, nós temos certeza de que o homem estará definitivamente convencido de que a cura para os seus males provém essencialmente da natureza. E a água é um desses veículos fundamentais para para a cura de grande parte das enfermidades que assolam a humanidade. Mais uma vez agradeço a todos da Flavia, em especial ao meu presidente da Academia Caxambuense de Letras, o acadêmico Leandro Campos, pela oportunidade que me deu para trazer para vocês algumas palavras sobre a aplicação das águas minerais, principalmente falando, como vimos anteriormente, falando sobre as águas minerais do Parque das Águas de Caxambu.